Salve rapaziada, beleza? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Esse vídeo aqui eu vou trazer um assunto muito importante para a galera que está se desenvolvendo aí no mercado, que é o preparo mental para a tomada de decisão no trading esportivo. É um tema que eu consigo trazer bastante da minha experiência aqui para dividir com vocês, porque eu estou há bastante tempo nesse ramo aí, e uma das coisas que eu mais tive dificuldade no começo e que eu estudei muito e trabalhei muito para aperfeiçoar foi a questão da minha mentalidade na hora de tomar decisão dentro do mercado. Então acho que é um aspecto fundamental aí para o crescimento nosso como trader dentro do mercado, e também existem algumas situações aí que a gente leva para o nosso cotidiano, para outras áreas da nossa vida, em relação à complexidade da tomada de decisão e como a gente pode estar mentalmente melhor preparado para esse tipo de situação. Esse vídeo aqui ele é um vídeo que eu produzo para a minha base de membros aqui do canal, então se você participa do meu clube de membros, provavelmente você está vendo esse vídeo aqui em primeira mão. Se você não participa do clube de membros e está vendo esse conteúdo aqui, é porque a gente decidiu soltar aí para geral aí no YouTube, mas se você assinar o clube de membros do Stake Cheia, você vai ter acesso a conteúdos como esse aqui, além de ter acesso, antes de todo mundo, em primeira mão, aos conteúdos que vão para o canal em geral, tá? Então fica aí o convite, se você não faz parte do clube de membros, vale muito a pena, porque você tem acesso a esse tipo de material diferenciado. Bom, a ideia é a gente discorrer sobre vários assuntos relacionados não só ao mercado esportivo, mas a nossa condição de profissional de trading esportivo, né? Então tudo que está ligado aí ao nosso dia a dia nessa atividade, o quanto isso impacta na nossa rotina, o quanto isso impacta nas outras áreas do nosso dia a dia, né? Como conciliar a atividade de trading esportivo de maneira saudável com outras atividades que a gente vai desenvolver, sejam profissionais ou sejam pessoais dentro da nossa família, com as nossas, com os filhos, com as esposas, maridos, enfim, tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia do ponto de vista emocional, porque a atividade do trading esportivo ela é uma atividade emocionalmente muito exigente, ela é muito desgastante na maioria das vezes, tá? Porque a gente está exposto a cenários de muita pressão que envolvem colocar bastante dinheiro em situações que eventualmente não estarão sob o nosso controle, tá? Então, esse tipo de situação acaba desgastando emocionalmente muito a gente que trabalha com essa atividade diariamente, tá? Então, ter preparo emocional para lidar com esse tipo de situação, para estar exposto a esse tipo de contexto todos os dias, é fundamental para que a gente tenha uma sobrevida nessa atividade, para que a gente consiga manter de maneira saudável a atividade do trading esportivo. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu já tive, inclusive, um problema de saúde relacionado à parte mental, né? Eu fiquei um bom tempo fora da atividade ali, cerca de 6 a 8 meses, basicamente, sem abrir nenhuma tela, justamente porque o volume de atividade influenciou para que eu desenvolvesse uma doença mental importante que por muito pouco, inclusive, não tirou minha vida. Então eu me sinto preparado para falar sobre isso devido a uma experiência que eu tive em relação a esse condicionamento mental que provavelmente também teve a ver com o meu estilo de trabalho, com a minha característica de atuar dentro do mercado, que trouxe esse impacto na minha vida, né? Então, basicamente falando em termos técnicos, para a gente evoluir um pouco mais nesse assunto, a tomada de decisão dentro do trading esportivo, e aí é onde muitos traders mais iniciantes que não entendem como isso funciona, acabam errando, tá? A tomada de decisão, ela é uma construção lógica, ela é uma linha de raciocínio que a gente tem que estruturar, começar a estruturar lá no momento onde a gente vai fazer uma análise pré-jogo de uma partida onde a gente vai trabalhar. Então, a partir dali, a gente já começa a criar uma linha de raciocínio, um esqueleto lógico de raciocínio em cima da informação que a gente tem a respeito das equipes, a respeito do contexto daquele jogo que a gente vai trabalhar, e a partir daí a gente vai agregando elementos que vão sustentando a nossa linha racional dentro do trading esportivo. O que acontece? Esse modelo, ele é muito comum, na verdade, ele é oriundo
do pessoal que trabalhava como punter nos investimentos esportivos, né, que construía uma linha de raciocínio com base nas estatísticas, com base nas informações pré-jogo. O que acontece é que o punter, a partir do momento que o jogo inicia, o trabalho dele já foi feito, ele já identificou as possibilidades de valor dentro daquela operação, já fez as entradas dele e ele está esperando aquilo se concretizar dentro do jogo. Quem faz trading esportivo na prática funciona um pouco diferente, porque a nossa tomada de decisão ela é essencialmente com o jogo acontecendo. Então envolve leitura, envolve sobretudo uma possível mudança do cenário que a gente projetou naquela análise pré-jogo lá. Então muita gente, quando tem essa linha de raciocínio sendo interrompida ou sendo modificada por uma mudança de cenário, uma mudança de contexto quando o jogo está acontecendo, acaba que fica perdido, acaba não conseguindo se reorganizar para reavaliar essa possibilidade de tomada de decisão. Então, isso acontece muito dentro do mercado, quando um trader que não tem tanto preparo para encarar situações ao vivo do ponto de vista de análise, pega lá um favorito que tinha totais condições a nível de análise pré-jogo de trazer esse favoritismo para dentro de campo e colocar em prática, ser muito superior que o adversário, e esse favorito entra em campo e não consegue jogar. Então, a ideia de fazer back aquela equipe favorita que a pessoa construiu naquela análise pré-live, ela não se confirma com a bola rolando, e isso faz com que emocionalmente a pessoa não se sinta segura, não se sinta tranquila em executar a estratégia que ela tinha planejado fazer para aquele jogo ali, e acabe saindo completamente da sua metodologia, acabe executando algo que não condiz com a sua estratégia dentro do mercado. O que isso vai acontecer? Vai fazer com que a pessoa esteja dentro do mercado, posicionada, com dinheiro lá dentro daquele cenário, numa situação desconfortável, desfavorável, onde ela se sente insegura e se sente incapaz de, a partir dali, continuar construindo uma leitura estratégica, uma linha de raciocínio para conseguir operar com qualidade dentro daquela situação. Então é aí que muita gente comete erros, muita gente fica posicionado num cenário que não é um cenário de valor, que às vezes coloca um volume de dinheiro, né, uma stake que não é condizente com o risco que aquela posição oferece e, sobretudo, fica exposto no mercado mais tempo do que deveria ou numa condição que não deveria, né? Isso vai fazer com que, eventualmente, alguns heads aconteçam. E vejam bem, aí entra outro mecanismo que faz com que a nossa qualidade mental na tomada de decisão seja afetada, que é quando você toma um head técnico ou quando você comete algum erro técnico na sua tomada de decisão que vai acarretar num prejuízo momentâneo ali no mercado, esse erro técnico desencadeia uma série de outros erros que são de natureza mental, porque aí você vai se sentir desestabilizado, você vai querer recuperar aquele prejuízo, vai entrar com uma stake mais alta que não deveria, vai se posicionar no mercado que não tem EV a longo prazo. Então todas essas situações, elas advêm de um erro técnico, né, de uma tomada de decisão que tecnicamente foi errada, e a partir daí desencadeia novas decisões tomadas de maneira equivocada do ponto de vista mental. Então, o teu emocional ele vai ser a chave para você ter aí uma sequência de perdas que poderia naturalmente ter sido controlada caso você identificasse aquele primeiro erro de natureza técnica do ponto de vista de tive um cenário, tive uma linha de raciocínio que vinha lá da análise pré-live que não se confirmou no ao vivo, mesmo assim eu quis fazer aquela entrada, mesmo assim eu acreditei num contexto que dentro do jogo de fato não existia, tá? Então, se esse problema ele é identificado antes de você executar essa entrada ou logo que você percebeu que aquela entrada no ao vivo não tinha o valor que na análise pré-jogo você tinha determinado, fica muito mais fácil de você racionalmente abandonar essa posição, assimilar aquele prejuízo momentâneo ali e começar a trabalhar o contexto daquele jogo de maneira diferente. Muitas vezes não fazendo mais nada naquela partida. Passando para o próximo jogo, né, passando para uma outra análise, desconsiderando que aquele cenário ali vai ser, de certa maneira, irrecuperável no contexto daquele jogo, tá? Então, muita gente não aceita esse primeiro head técnico e passa, a partir daí, construir uma linha de raciocínio que nada tem a ver com aquela linha inicial
que ele tinha estabelecido para trabalhar naquela partida. Então, assim, como que a gente pode melhorar nesse contexto? Como que a gente pode evoluir mentalmente na nossa tomada de decisão? Primeiro, estabelecer a possibilidade de alteração na nossa linha lógica dentro daquela análise de jogo, dentro daquele contexto do jogo, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente já deixa pré-determinado no nosso cenário de análise que pode haver alguma alteração e, caso essa alteração aconteça, indo para um cenário que seja menos favorável ou indo para um cenário que seja mais favorável em relação àquilo que a gente projetou na nossa análise pré-jogo, como que a gente vai se comportar? Se o time favorito não estiver cumprindo tal e tal e tal critério que eu estabeleci na minha análise pré-jogo dentro do live, eu não vou fazer a entrada. Ou se ele estiver estabelecendo apenas um dos critérios que eu estipulei, sei lá, de 5 critérios que eu utilizo para estar back ao favorito, ele só cumpriu 3 critérios, tá? Eu vou fazer uma entrada daqui a pouco com uma stake menor, ou vou esperar uma cotação melhor, vou esperar a odd ajustar para eu fazer a entrada num potencial melhor valor, né, para mim. Porque quando a gente está falando de valor dentro do mercado, qualquer tique a mais que a gente consiga realizar uma entrada no final, numa amostragem longa de diversas entradas lá no final do mês, essa diferença é o que vai ser o nosso lucro no longo prazo, né? Quando a gente conseguir pegar uma cotação cada vez melhor em relação àquilo que a gente tinha projetado na nossa análise pré, desde que os requisitos para a nossa entrada estejam todos ali, quanto melhor a cotação, mais EV no longo prazo a gente vai ter. Então, a gente pode estar saindo de um EV nulo quando os critérios não estão acontecendo, para um EV positivo quando os critérios, embora não estejam todos ali, mas a cotação faz com que a gente tenha aí a possibilidade de extrair valor desse tipo de posição no longo prazo. Outro fator muito importante para a gente estar mentalmente ajustado frente ao que a gente vai fazer é ter a exata noção do risco das nossas entradas, tá? Então, nem sempre, embora exista uma correlação, tá, com a odd que a gente está trabalhando e o risco daquela operação, nem sempre as duas coisas andam juntas. Às vezes a gente tem odds baixas e um risco alto, às vezes a gente tem odds mais altas e um risco não tão alto. Então, a questão de variância, de risco dentro da posição, ela tem que ser interpretada, e isso a gente só consegue fazer com muito tempo de tela, estando exposto a situações de risco dentro do mercado para entender o real impacto daquele risco dentro da nossa gestão, dentro da nossa tomada de decisão, tá? Então, a compreensão de risco é algo que vai fazer com que mentalmente você se sinta cada vez mais preparado para essas situações onde o cenário que você projetou lá no início não se concretize, ou que você tenha alguma mudança de rota aí e consiga executar isso com qualidade dentro do teu trade, beleza? Então, esse foi o insight desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui que eu quero saber também a sua opinião e deixa o like aqui no vídeo para fortalecer. Um grande abraço, nos vemos no próximo. Valeu!